Uma boa tarde a todos. Vamos dar início aos trabalhos do dia 20 de outubro de 2014. Pois não? Hã? Está difícil de ouvir, eu também estou com problema de... Vamos dar início pela pauta da sessão administrativa e temos duas atas para serem aprovadas. A ata da sessão ordinária plenária realizada em 29 de setembro de 2014. Alguém tem alguma manifestação com relação a ela? Está aprovada. E a próxima ata é a ata da sessão plenária realizada no dia 1º de outubro, que foi a sessão solene. Alguém tem alguma manifestação com relação a essa ata? Está aprovada. Então, vamos dar início ao pleno administrativo. Primeiro processo, primeiro expediente. Bom, então, o primeiro expediente. Indicação dos integrantes das comissões permanentes deste tribunal, nos termos dos artigos 181 e 182, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pois não. Eu acho que eu estou com uma dificuldade grande para falar aqui. Para a Comissão de Regimento Interno, eu indiquei doutora Tânia Bizarro Quirino de Moraes, doutora Mariângela de Campos Argento Muraro e doutor Adalberto Martins. Comissão de Revista, doutor Luiz Antônio Moreira Vidigal, doutor Carlos Roberto Zeck e doutora Regina Aparecida Duarte. Comissão de Uniformização de Jurisprudência, doutor Manuel Antônio Ariano, doutor Sidney Alves Teixeira, doutor Antero Arantes Martins. Comissão de Vitaliciamento, a doutora Beatriz. Cadê a doutora Beatriz? Com a palavra. Não está funcionando. Não, está ruim o som mesmo, né? Eu estou indicando os desembargadores Leila Aparecida Chetchuk de Oliveira, Lisete Belido Barreto Rocha e Jomar Luz de Vassimon Freitas. E agora nós teremos a eleição de 3 membros do Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. A praxe tem sido a indicação, mas se alguém quiser se candidatar, a gente está livre. Nós temos É a ordem do mérito. a doutora Sônia Franzini, a doutora Mércia, a doutora Vilma. Ok, então as 3 continuam. Não há mais ninguém, então ficam as 3 nesta comissão. O próximo. Tá difícil o som aqui hoje, hein? Não sei o que houve. Bom, é o processo 5144-85 de 2014, assunto: proposta de alteração regimental, denominação da seção especializada em dissídio coletivo. Requerentes: Rafael Edson Pugliese Ribeiro, Vilma Mazei Capato, Ivani Contini Bramante, Davi Furtado Meirelles, Francisco Ferreira Jorge Neto, Maria Isabel Cueva Moraes e Antero Arantes Martins, desembargadores deste egrégio tribunal. Algum dos requerentes quer se manifestar? Quer, doutor Rafael? Pois não.
Aliás, eu vou aproveitar para pedir à nossa querida presidente que fale mais próximo ao microfone. Eu não consigo ouvir a presidência. Não, realmente está difícil. Sim. Não era só porque eu travei de Tenho todo hábito mundo, de não. falar. Acho que... Tá, pois não. Presidente Silvia, meus queridos colegas, essa proposta de alteração regimental foi feita por todos os membros da sessão de dissídio coletivo. E o que nos levou a isso é a constatação de que o direito coletivo do trabalho, que não tem uma autonomia em relação ao direito do trabalho, ele é apenas um segmento do direito do trabalho. E como segmento do direito do trabalho, o direito coletivo abrange 3 vertentes. A vertente da organização sindical, a vertente da representação dos trabalhadores, a representação sindical, e os conflitos coletivos, os propriamente chamados dissídios coletivos. Portanto, a denominação dissídios coletivo, ela é mais restritiva do que direito coletivo, que abrange 3 vertentes. O parecer apresentado pela douta Comissão de Regimento invoca o rótulo presente de sessão de dissídios coletivo presente na Lei 7.701 de 88. Esta denominação, este rótulo, estava no óbvio contexto da regra constitucional do seu tempo, que era dezembro de 1988. Com a emenda constitucional 45, que é de 2004, e, portanto, posterior à Lei 7.701 de 88, a competência da Justiça do Trabalho foi significativamente aumentada, passando a abranger os conflitos também entre os sindicatos representativos das categorias, inclusive os sindicatos, os dissídios entre sindicatos e trabalhadores e dissídios entre sindicatos e empregadores. É essa a novidade que foi incluída no inciso 3 do artigo 114 da Constituição Federal. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Esse inciso 3 do artigo 114 da Constituição redefiniu a competência trabalhista e remodelou esses conceitos, aparecendo como acréscimo à competência para dissídios coletivos, também essas outras matérias. Antes, a competência de uma sessão de dissídio coletivo era restrita aos conflitos entre os sujeitos da representação coletiva de trabalho, tendo por escopo o direito do trabalho, empregados e empregadores envolvidos. O sentido técnico e conceitual de dissídio coletivo, a isso sempre se circunscreveu. Com a nova competência, a sessão de dissídio coletivo passou a julgar mais do que simples dissídios coletivos, para incluir também essas novas matérias, as novas matérias que dão maior abrangência a esse conceito. Portanto, bem se demonstra, assim, que a denominação presente na Lei 7.701 de 88 é tão inatual quanto a denominação de Junta de Conciliação de Julgamento presente ainda na CLT. A denominação de reclamação trabalhista, ainda presente na CLT, é também tão inatual quanto a nova passou a ser superada pela nova denominação atribuída pelo CNJ na tabela de unificação das classes processuais, adotando ação trabalhista. O nosso tribunal, senhora presidente, não deve, a meu ver, perder a oportunidade, o momento histórico de protagonizar as mudanças e os avanços. Em que pese a denominação ainda hoje presente na Constituição Federal de juiz do tribunal, este Tribunal Pleno votou uma nova denominação ao cargo, desembargador do trabalho, que posteriormente veio a se uniformizar em âmbito nacional e inclusive por ato normativo do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Foi decisivo para o alargamento desse conceito em âmbito nacional o peso da decisão tomada pelo Tribunal de São Paulo, que inspirou a denominação normatizada pelo Conselho Superior. Recentemente, há menos de 2 meses, indeferimos um requerimento por votação bastante apertada, um requerimento da OAB para o aumento do termo de recesso. E, em seguida, o Tribunal de Justiça de São Paulo
e o Tribunal Regional do Trabalho de Campinas deferiram o mesmo pedido. E igual deferimento está se alargando por todos os tribunais. Nós não podemos ficar à margem das mudanças e devemos participar da construção de novas estruturas, de novas denominações que garantem o avanço do nosso direito do trabalho. A denominação proposta de seção de direito coletivo é mais técnica, é mais adequada para o âmbito das matérias que são tratadas na seção de direito coletivo. A denominação está de acordo com a opinião mais abalizada da doutrina mais atualizada em direito coletivo, bastando citar como um destaque fundamental a opinião do professor Amaury Mascara Nascimento, que em mais de uma oportunidade, em palestras promovidas aqui no tribunal, sustentou a exação técnica dessa denominação, seção de direito coletivo. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Pois não, doutora Tânia quer se manifestar pela comissão? Pois não, senhora presidente. Na verdade, o voto do outra vice-administrativo refere todos os termos do parecer da Comissão de Regimento. Trata-se, como se disse, de uma proposta de vários desembargadores, encabeçada pelo doutor desembargador Rafael Pugliese, que pretende a alteração da expressão seção especializada em dissídio coletivo para seção especializada em direito coletivo. Além da razão legal, que inclusive o doutor Rafael já referiu, e a lei assim trata a referida seção, nós alinhamos um argumento de questão de política judiciária. Ocorre que no TST, e assim como a maioria dos TRTs, a expressão utilizada é dissídio coletivo e não direito coletivo. Por essa razão, a comissão entendeu inoportuna, por hora, a alteração da denominação da sessão. Pois não, doutora Rosa Zúcaro, relatora. Senhora presidente, encaminhei para todos os meus colegas o voto com 3 dias de antecedência, é assim que eu pretendo proceder daqui em diante, talvez até com 5 dias de antecedência. Esse caso até não é tão complicado, os demais talvez serão mais polêmicos e por isso que eu pretendo encaminhar com este tanto de antecedência. Neste caso, eu estou votando em consonância com a Comissão de Regimento e lembrando, como já lembrou a desembargadora Tânia, que essa nomenclatura continua e, desta forma em diversos regionais, bem como no Tribunal Superior do Trabalho. Por estes motivos, senhora presidente, eu estou votando minha proposta de não acolhimento da presente proposta de alteração de regimento interno. Pois não, doutor Wilson. Acompanho, presidente. Doutora Beatriz. Acompanho. Doutora Sônia Franzini. Senhora presidente, é o seguinte, eu estou verificando aqui, no parecer da comissão, que ela vê aqui, no final, ela citou o artigo 6º, caput da Lei 7.788, que estende a previsão para os tribunais regionais do trabalho. Aqui todos têm aqui em mãos o parecer, que ela diz que a designação de dissídios coletivos advém de denominação legal estabelecida pela Lei 7.788, que dispõe sobre a especialização das turmas. Essa lei é uma lei de 88. Com a nova Constituição, aqui o artigo que ela citou seria: os tribunais regionais do trabalho, que funcionarem divididos em grupos de turmas, promoverão a especialização de um deles com a competência exclusiva para a conciliação e julgamento de dissídios coletivos na prova prevista no caput do artigo 1º desta lei. Mas com o advento das novas competências para os dissídios coletivos, para a sessão de dissídios coletivos, se a gente se especar aqui nessa competência exclusiva, quem julgará os demais casos da nova competência? Eu até entendo que tacitamente esse artigo está revogado, porque antes aqui no tribunal, eu fui mais de 10, 15 anos no setor de dissídios coletivos, mas era aquela competência exclusiva de acordo com essa lei. Então, como a competência aumentou, nós não podemos ficar
aqui com base nesse artigo da sexta. Então, eu estou acompanhando integralmente o doutor Rafael, a doutora Vilma Capato, o doutor Ivani Bramante, o Davi Furtado Meirelles, o Francisco Ferreira Jorge, a Maria Isabel Cuevas, o doutor Antero, esses desembargadores que estão atuando, porque eles se viram com o problema, se é exclusiva, quem vai julgar isso? Então, eu entendo que essa denominação proposta está mais correta. E mesmo, embora também tenha um outro argumento da comissão, que os outros todos estão assim, mas está na hora também de todo mundo mudar depois. Isso aí é uma coisa que ficou. Eu entendo que São Paulo pode ser, como sempre, o primeiro aqui a adaptar essa nomenclatura. Então, eu estou divergindo da comissão, estou acompanhando o voto do doutor Rafael. Pois não, doutora Doralice. Desculpa. Acompanha a relatora. Doutor Marcelo. Com a proposta. Doutor Fernando. Com a relatora. Doutora Vilma Capato. Eu fui uma das proponentes, acompanho a divergência. Doutora Tânia. Com a relatora. Doutora Mércia. Também com a relatora. Doutor Vidigal. Com a relatora. Doutor Norberto. Com a relatora. Doutor Eduardo. Relatora. Doutor Fogaça. Qual a proposta? Doutor Carolino. Relatora. O doutor Rafael com a proposta, né? Doutor Trigueiros. Com a relatora. Doutor Valdir Florino. Eu voto com a proposta, presidente. Doutor Rovirso. Com a relatora. Doutora Sônia Gindro. Com a relatora. Doutor Sérgio Junqueira. Senhora presidente, eu entendo que de votar com a relatora, mas quero considerar que no passado nós tivemos a sessão especializada, que no fim acabou sendo uma sessão quase que onipotente, onisciente. E contra isto é que eu me bato, porque a alteração no início de meramente formal de palavras pode virar uma alteração de conteúdo para vir a julgar dano moral coletivo, ações públicas que assim tratam, substituição processual, numa sessão que pode, com o decorrer do tempo, se tornar indevida e esvaziando as demais sessões de direito individual. Por isso, senhora presidente, é que não vejo como dar um conteúdo meramente formal, porque este é o da lei, mas quero vedar o esvaziamento das demais sessões especializadas. É o meu voto com a relatora. Doutora Cândida. Com a relatora. Doutora Lisete. Com a relatora. Doutora Jucirema. Com a relatora. Doutor José Rúfulo. Com a divergência. Doutora Ivete. Com a proposta. Doutora Silvia Almeida Prado. Com alteração. Doutor Davi. Eu sou um dos proponentes, voto com a proposta, senhor. Doutora Maria da Conceição. Com a relatora. Doutora Sônia Foster. Com a relatora. Doutora Rosa Vila. Com a relatora. Doutor Jomar. Com a relatora. Doutora Maria Cristina Fisch. Com a relatora. Doutora Magda. Com a proposta. Doutor Carlos Uzec. Senhor presidente, apenas alguma consideração para poder entender efetivamente a proposta. Há uma preocupação válida do doutor Rafael no sentido de se atualizar a nomenclatura. No entanto, me parece que direito coletivo, eu não sei se eu ignoro ou se é isso mesmo que eu vou falar, na seção de dissídios coletivos, chegam os conflitos coletivos. A proposta de direito coletivo abrange muito mais que conflitos. Então, seria uma proposta válida em termos acadêmicos, para um estudo de direito coletivo, mas não para uma sessão que julga conflitos coletivos. Talvez na mudança da CLT tudo deva ser mudado efetivamente. Reclamante não é reclamante, é o autor daquela justiça administrativa que nós tínhamos no início da Justiça do Trabalho, ficou reclamante, mas na verdade o reclamante é o autor, a reclamado é o réu. O dissídio é uma confusão, essa é uma palavra confusa, porque dissídio pode ser conflito, pode ser ação, é o que afinal dissídio?
mas é uma tradição, está na lei e ficou assim. Eu acho que a mudança para direito coletivo também teria que mudar para direito individual e pode dar ensejo a confusões. Então, por isto, porque eu acho que não há efetivamente, data vênia, rigorosidade na mudança, eu voto com a relatora. Doutor Salvador. Ai, desculpa. Doutora Maria de Lourdes. Voto com a relatora. Doutor Francisco Jorge. Eu voto com a proposta. Doutor Oliver Malhadas. Com a relatora. Doutora Vilma Hernandes. Com a relatora. Não ouvi, doutora Vilma. Vilma. Doutora Vilma. Não ouvi. Com a relatora. Com a relatora. Doutora Leila. Com a relatora. Doutor Sérgio Rodrigues. Relatora. Doutora Silvana. Com a relatora. Doutora Maria Inês. Relatora. Doutora Regina Vasconcelos. Com a proposta. Doutor Paulo Mota. Com a proposta. Doutor Manuel Ariano. Com a relatora. Doutora Cíntia Tafari. Acompanha a relatora. Doutor Roberto Barros. Com a relatora. Doutora Bianca Bastos. Com a relatora. Doutor Adalberto. Com a relatora. Doutora Maria Isabel. Com a proposta. Doutor Sidney. Com a proposta. Doutor Ricardo Ludovice. Com a relatora. Doutora Rosana. Com a relatora. Doutora Simone. Com a relatora. Doutor Álvaro. Com a proposta. Doutor Nelson. Com a relatora. Doutor Antero. Sou proponente, senhora presidente. Voto com a proposta. Doutora Adâmia. Com a proposta. Doutor Armando. Com a relatora. Doutora Suzete. Com a relatora. Doutor Flávio. Com a relatora. Doutor Marcos César. Não escutei. Com a proposta? Pois não. Qual é o nosso quórum hoje? Hoje é 43, Tá. Foi rejeitada, a proposta foi rejeitada. Nós tivemos 6, 12, 17, nós tivemos 20 com a proposta. 21 com a proposta. 20 com a proposta. 20 com a proposta. 12, 14, 22, 26, 26, 36, 40, 43 rejeitado com a relatora. Tá, então foi rejeitado. Né? Pois não, a proclamação. Então, por maioria de votos, não foi acolhida a proposta nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores: Sônia Franzini, Marcelo Freire Gonçalves, Vilma Mazei Capato, José Carlos Fogaça, Rafael Pugliese, Valdir Florindo, José Rúfulo, Ivete Ribeiro, Silvia Almeida Prado, Davi Furtado Meirelles, Magda Quersul, Francisco Ferreira Jorge, Regina Vasconcelos, Paulo José Mota, Maria Isabel Cueva, Sidney Alves Teixeira, Álvaro Alves Noga, Antero Arantes Martins, Dâmia Avoli e Marcos César Amador Alves. Foram 20 votos pela proposta e 43 rejeitando. Próximo. É o processo 893210 de 2014. O assunto é permuta. Requerentes: Ana Terezinha de França Almeida e Silva Martins, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal, e Adriana de Cássia Oliveira, juíza do trabalho substituta do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Doutora Rosa Zúcaro. Pois não, senhora presidente. A requerente aqui é Ana Terezinha de França Almeida Silva Martins. Ela pretende
fazer uma permuta com a Adriana de Cássia Oliveira, que é do Rio de Janeiro. Eu estou deferindo na medida em que a permuta não tem uma normatização específica a respeito. Então, eu estou deferindo mesmo, lembrando aos colegas que apenas ela tem os 2 anos e também ela já fez, obviamente, tendo os 2 anos, ela já está vitaliciada. A pessoa que vem para cá não está vitaliciada. Entretanto, eu concluí que seria melhor decidir nesse sentido, na medida que a pessoa está realmente com muita dificuldade em continuar com o seu trabalho aqui em São Paulo. E por esses motivos, senhora presidente, estou deferindo a permuta. Alguém tem alguma pergunta a fazer à relatora? Não. Há algum voto contra o voto da relatora? Podemos considerar julgado por unanimidade? Ok. Então, ao próximo. É o processo 89, 47 e 76 de 2014, assunto permuta. Requerentes: Rebeca Cruz Queiroz, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo; Thaís Souza Bezerra de Carvalho, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, Rio de Janeiro; e Patrícia Pinheiro Silva, juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, Pernambuco. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, as requerentes aqui, Rebeca, Thaís e Patrícia. Rebeca é de São Paulo, quer ir para o Rio de Janeiro. Thaís é do Rio de Janeiro, quer ir para Pernambuco. Patrícia, de Pernambuco, quer vir para São Paulo. É uma triangular, mas eu estou também deferindo e os motivos são os mesmos do voto anterior. Alguma pergunta, senhora relatora? Alguém tem alguma objeção? Senhora presidente. Pois não. Eu acho o seguinte, a relatora está aplicando, por falta de normatização específica do CSJT, que não normatizou, ela está aplicando a resolução 32 do CNJ e o regimento interno desse tribunal. Acontece que, a meu ver, permuta prevê 2 polos. Permuta não é dança das cadeiras, são 2 pessoas que se permutam. Aqui não. Aqui é uma troca triangular que, a meu ver, não é permuta e não está autorizado pela resolução 32 e nem pelo regimento interno. Então, pelo fato de ser triangular, eu indefiro. Por falta de normatização. Alguém acompanha o doutor Vidigal? Não? Então, por maioria, foi deferido com voto contrário do doutor Vidigal. O próximo. É o processo 89-84-6 de 2014, assunto permuta. Requerentes: Kévia Duarte Muniz, juíza do trabalho substituta deste egrégio tribunal, e Nayara Pepe Medeiros de Rezende, juíza do trabalho substituta do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, as requerentes Kévia Duarte e Nayara Pepe Medeiros. O assunto é exatamente o mesmo e o meu deferimento também é idêntico, senhora presidente. Alguém tem alguma objeção? Não. Podemos, então, julgar por unanimidade. Próximo. É o processo 9.057 de 2014. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 3ª Vara do Trabalho
do fórum localizado na zona leste da capital, em vaga decorrente da remoção da excelentíssima senhora juíza Isabel Cristina Gomes para a 16ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente, o assunto aqui, concurso de remoção, destinado ao provimento de cargo de juiz titular da 3ª Vara do Trabalho do fórum localizado na zona leste da capital. Algumas pessoas se inscreveram, Valdir dos Santos Ferro, Adriana Prado, temos também Elisa Maria de Barros Pena, André Cremonese. Verifico que Valdir dos Santos Ferro é o mais antigo e não tem nenhuma pendência. Esclareço também que os 6 processos que estavam aguardando decisão de embargos declaratórios já foram julgados e, portanto, eu estou deferindo esta remoção, senhora presidente. Alguma objeção? Podemos, então, julgar por unanimidade. Próximo. Bom, agora nós temos um extra-pauta, né? É o expediente GP, número 10 de 2014, assunto: apresenta recurso administrativo contra o indeferimento de pedido de remoção. Requerente, excelentíssima senhora Silza Helena Bermudes Bauman, juíza do trabalho da 56ª Vara do Trabalho de São Paulo. São julgamento dos embargos de declaração. Doutora Rosa. Pois não, senhora presidente. O assunto aqui, embargos de declaração opostos pela excelentíssima senhora doutora Silza Helena Bermudes Bauman, juíza da 56ª Vara do Trabalho, em face de decisão do Tribunal Pleno, proferida na sessão administrativa realizada em 15 de setembro de 2014, que não conheceu do recurso administrativo. Eu estou conhecendo. Quanto à nulidade por ausência de intimação de decisão que não conheceu do recurso administrativo, eu estou afastando. A embargante constitui os advogados constantes do instrumento de procuração acostado a folhas 10 e o seu defensor recebeu o ofício em 18 de setembro de 2014, isso está a folhas 273, por meio do qual foi dada ciência à embargante quanto ao não conhecimento do recurso administrativo, consoante consta da certidão de folhas 275. A par disso, a certidão da sessão administrativa ordinária que decidiu pelo não conhecimento do recurso administrativo foi publicada no Diário Oficial Eletrônico em 18 de 9 de 2014, portanto, estou afastando. Nulidade fundada em ausência de fundamentação para o não conhecimento do recurso administrativo. Argumenta a embargante que a decisão padece de omissão por falta de fundamentação para o não conhecimento do recurso administrativo, vez que não há referência expressa quanto à ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Verifica-se que, quanto à omissão por falta de fundamentos para o não conhecimento do recurso administrativo, tem razão, em parte, a embargante. Constata-se que, na sessão administrativa datada de 15 de setembro de 2014, o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, não conhecer do recurso administrativo interposto pela embargante e não declinou de forma objetiva os fundamentos de sua decisão. Entretanto, subjetivamente, referido fundamento estava implícito na medida em que tal recurso tem a roupagem de expediente e assim foi autuado pela presidência deste regional, como constatamos a folhas 2. O despacho de encaminhamento que está a folhas 277, data de 8 de setembro de 2014, diz textualmente, abro aspas, nada a deferir, tendo em vista que se trata de decisão do plenário. 2. A vista administrativa para que os autos sejam encaminhados ao Pleno para deliberação. Autuado o recurso como expediente, despachando-se pelo não deferimento por tratar-se de decisão plenária, subjetivamente decidiu-se pelo não conhecimento. O acompanhamento ou encaminhamento ao Pleno via vice-administrativa, conduz à ideia de uma ratificação do já decidido em despacho, no sentido do não conhecimento do petitório por incabível, vez tratar-se de uma decisão plenária. Autuado como expediente, tendo sido indeferido pela presidência do egrégio tribunal, nada mais competia ao Pleno, na ocasião, senão decidir pelo conhecimento ou não do apelo em questão. E foi o que fez, apenas com economia de palavras.
Portanto, à vista do exposto, dou um deferimento parcial aos embargos declaratórios somente para complementar de forma objetiva os fundamentos da referida decisão. Assim, trazidos os esclarecimentos supra, eu dou um provimento parcial aos referidos embargos, entretanto, afasto o pedido de nulidade por omissão do julgado por falta de fundamentação, vez que, em essência, nada foi reconsiderado ou alterado, mantendo-se integralmente a decisão plenária de não conhecimento. Eu sinto necessidade aqui, senhora presidente, de fazer umas considerações finais. Por isso, continuo. Por meio do processo que cito, foi realizado concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 19ª Vara do Trabalho do Fórum, localizado na zona sul da capital, sobrevindo em deferimento da remoção da embargante com base no voto circunstanciado que está a folhas 259 e 265. Inconformada, a excelentíssima senhora juíza protocolizou recurso administrativo por meio do qual buscou a reconsideração da decisão que inadmitiu a sua remoção, cujo procedimento foi autuado como expediente, isso em 8 de setembro de 2014, uma vez que é endereçado à presidência desse egrégio Tribunal Regional, como vemos a folhas 2. Na sessão administrativa ordinária realizada em 15 de setembro de 2014, o Tribunal Pleno decidiu, por maioria, não conhecer do recurso administrativo interposto pela embargante, vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese, Sérgio Junqueira, Magda Kersul, Roberto Barros e Adalberto Martins. Isto está a folha 272, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 18 de setembro de 2014. Em 22 de setembro de 2014, a excelentíssima magistrada protocolizou os presentes embargos de declaração. Contudo, a R-decisão embargada não comporta reparo, porquanto a questão encontra-se exaurida no âmbito deste regional, através de decisão de seu plenário, com base em critério objetivo, ou seja, nos termos do artigo 12, parágrafo 1º, inciso 1 do regimento interno, qual seja, atrasos injustificados na proferição de decisões. Há que se ressaltar, outro sim, que a própria Constituição Federal dispõe, no seu inciso 8A, que reporta ao inciso 2, a linha E do artigo 93, como óbice à remoção ou permuta de juiz a pedido, a retenção de autos além do prazo legal, sem o devido despacho ou decisão. E, nesse sentido, os motivos apontados pela douta embargante, dentre os quais as constantes correspondências eletrônicas, que diz ela que encaminhou para a corregedoria e não teve resposta, ou então, com relação à movimentação de servidores ou à falta deles, não ilidem o atraso na prolação da sentença, vez que o ato de decidir é unicamente do juiz. Isso tudo está na folha 268. Ademais dos 214 processos pendentes de redação de sentença pela douta embargante, por ocasião do indeferimento da remoção, mesmo com a redistribuição de 95 processos feito pela corregedoria, isso para dar atendimento à meta 2 de 2014 do CNJ, isso está na folha 256, os presentes embargos são silentes quanto ao cumprimento do compromisso assumido com a corregedoria, conforme está a folha 117/118. Assim, a convolução do processo de remoção em promoção teve regular seguimento em observância à previsão regimental. Nesses termos, voto por conhecer os embargos declaratórios e dar provimento parcial, apenas para sanar a omissão apresentada, prestar os demais esclarecimentos constantes da fundamentação, mantendo-se integralmente a decisão plenária. E ainda eu faço uma consideração, senhora presidente. Verifiquei com a corregedoria e a excelentíssima senhora juíza Silza Helena Bermudes encontra-se atualmente ainda com 105 processos em atraso, sendo que um deles é de fevereiro de 2014. Essa proposta de voto, senhora presidente. Muito embora eu só tivesse feito o encaminhamento do recurso administrativo dela, eu vou transferir a presidência para o doutor Wilson para evitar qualquer arguição de nulidade. Pois não. Já está lá. Eu consulto se vai haver alguma divergência ou se podemos considerar
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que registrasse meu impedimento, Pois não. na medida em que foi na minha presidência que esse processo tramitou. Pois não. Eu consulto o plenário se vai haver alguma divergência desse voto, porque senão vai haver. Perfeito. Então vamos escolher os votos. Desembargadora Beatriz. Eu acompanho a vice-presidente administrativa. Doutora Sônia Franzini. Também estou acompanhando. Doutora Doralice impedida. Doutor Marcelo. Acompanho. Doutor Fernando. Acompanho. Doutora Vilma. Acompanho. Doutora Tânia. Acompanho. Doutora Mércia. Doutor Vidigal. Acompanho. Doutor Luiz Carlos Norberto. Acompanho. Doutor Eduardo. Também acompanho. Doutor Fogaça. Acompanho. Doutor Carolino. Acompanho. Doutor Rafael. Senhor presidente, eu peço vênia para apresentar uma pequena divergência, que vou procurar ser bastante conciso na fundamentação. Entendo, senhor presidente, que o que menos interessa ao tribunal é que mantenha uma nulidade formal no processo que vai facilitar sobremaneira qualquer juízo de derrogação pelo Tribunal Superior do Trabalho ou pelo CNJ. Nós sabemos que juízo de mérito, as instâncias acima não interferem nessas questões, mas o controle de legalidade sim. E esse processo tem uma nulidade, data máxima vênia, clara, porque o que existiu é um recurso de 269 páginas. Folha 270 dos autos, portanto, a página seguinte ao recurso, consta o despacho da ilustre presidência dizendo: nada a deferir, tendo em vista que se trata de decisão do plenário. 2. À vice-presidência administrativa para que os autos sejam encaminhados ao pleno para deliberação. A página seguinte já encontra o registro da deliberação do pleno. Ou seja, o processo entrou em pauta de apreciação do pleno sem que a administrada, a parte interessada, a senhora magistrada, fosse notificada da data da designação do julgamento e que, portanto, a meu ver, fere claramente o preceito constitucional que determina que todos os julgamentos devem ser públicos e todas as decisões devem ser fundamentadas. E não houve nenhuma coisa nem outra, porque não houve a publicidade da data de julgamento e nem há uma fundamentação consistente e concreta dos motivos da rejeição pela remoção. Portanto, a irregularidade formal é absolutamente clara e justifica, a meu ver, o acolhimento desses embargos para declarar a nulidade de todo o processado a partir de folhas 270. Declarando a nulidade a partir de folhas 270, determinar a inclusão desse processo em pauta de julgamento com prévia notificação da parte interessada, da senhora administrada, e o julgamento do seu recurso, aí sim, como o tribunal entender de direito. É como voto. Doutor Trigueiros. Com relatoria. Doutor Valdir. Com a relatora. Doutor Rovirso. Com o relator. Doutora Sônia Gindro. Com a relatora. Doutor Sérgio Junqueira. Senhora presidente, a meu ver, a via imprópria para corrigir um erro crasso, a meu ver, porque não se pode, em grau de embargos de declaração, cuja qualificação jurídica como recurso ou meramente integrativa ainda carece de maiores discussões. Entendo que a via é imprópria, a via correta, e dou um provimento aos embargos para que seja acolhida, seja conhecido o recurso ordinário, porque no recurso ordinário é que as teses e as confrontações dos fatos é que se dão, e não em grau de embargos à execução, quando a via é restrita à omissão, contradição ou de uma outra forma que a lei assim preveja de uma... É o tempo, né? Mas a matéria é importante, a colega, a meu ver,
tem o direito de ser conhecido por o recurso dela, porque entendo que os ramos do direito se entrelaçam, processo penal, processo civil, processo trabalho, hoje é tido como uma coisa só e as repercussões são grandes. E na P 470, deslindada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello deixou claro que não se deve permitir por um órgão a não existência de recurso próprio. Ao conhecer daquele recurso, o ministro Celso Mello disse e vedou uma só direção quando a matéria é examinada por um único tribunal pelo seu pleno. A meu ver, senhora presidente, a lei que trata dos recursos em processo administrativo, a Lei 9.784 de 99, é clara no seu artigo 65 de que os processos administrativos que resultem em sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Isto posto, senhora presidente, entendo que só aí, no recurso próprio e não na via imprópria integrativa, é que se pode examinar se houve ou não violação a princípios básicos ou circunstâncias relevantes, de modo a justificar a inadequação da sanção inaplicada. Penso dessa forma, senhora presidente, com o devido respeito e a devida licença. É o meu voto. Doutora Cândida. Com a relatora. Doutora Elisete. Com a relatora. Doutora Jucirema. Com a relatora. Doutor Rúfulo. Com a relatora. Doutora Ivete. Com a relatora. Doutora Silvia Meida Prado. Doutor Davi. Com a relatora. Doutora Maria da Conceição. Com a relatora. Doutora Sônia Foster. Com a relatora. Doutora Rosa Vila. Com a relatora. Doutor Jomar. Com a relatora. Doutora Cristina Fisch. Com a relatora. Doutora Magda. Estou acompanhando o doutor Rafael. Doutor Uzec. Com a divergência dos termos do voto do doutor Junqueira. Doutor Salvador. Ausente. Desculpe. Doutora Maria de Lourdes. Relatora. Doutor Francisco Jorge. Com a relatora. Doutor Oliver Malhadas. Com a divergência do doutor Sérgio Junqueira. Doutora Vilma Hernandes. Com a relatora. Doutora Leila. Com a relatora. Doutor Sérgio Rodrigues. Com a relatora. Doutora Silvana. Senhor presidente, como eu não participei dos debates relativos à decisão em hora embargada, apesar de pessoalmente não entender que não há nenhum prejuízo, no caso de meu voto, eu prefiro não votar nesse caso para não dar aso a qualquer arguição de nulidade. Perfeito. Doutora Maria Inês. Com a relatora. Doutora Regina Vasconcelos. Com a relatora. Doutor Paulo Mota. Com a relatora. Doutor Manuel Ariano. Com a relatora. Doutora Cíntia. Acompanhe a relatora. Doutor Roberto Barros. Senhor presidente, embora tenha divergido para conhecer do recurso na sessão anterior, eu entendo que os embargos cumpriram o papel de esclarecer os pontos indicados pela recorrente, então estou acompanhando a relatora. Doutora Bianca Bastos. Eu estou votando com a relatora, senhor presidente. Doutora Adalberto. Com a relatora. Doutora Maria Isabel. Com a relatora. Doutor Sidney. Com a divergência do doutor Rafael. Doutor Ricardo Ludovic. Com a relatora. Doutora Rosana. Com a relatora. Doutora Simone. Com a relatora. Doutor Álvaro. Com a relatora. Doutor Nelson Bueno. Com a relatora. Doutor Antero. Com a relatora. Doutora Dâmia. Com a relatora. Doutor Armando. Doutora Suzete. Com a relatora. Doutor Flávio. Com a relatora. E doutor Marco César. Com a relatora. Como ficamos, então? Como? Doutor Armando acompanha qual divergência, doutor? É a divergência com os fundamentos do doutor Rafael.
Então, por maioria de votos, os embargos foram conhecidos e foi dado provimento parcial nos termos do voto da excelentíssima senhora desembargadora relatora. Ficaram vencidos os excelentíssimos senhores desembargadores Rafael Pugliese, Magda Quersul, Sidney Alves Teixeira e Armando Augusto Pinheiro Pires divergiram por entender que há irregularidade formal que pode gerar nulidade. E ficaram vencidos também os excelentíssimos desembargadores Sérgio Junqueira, Carlos Roberto Zec, Carlos Roberto Zec, Oliver Malhadas, nos termos do voto divergente do doutor Sérgio Junqueira. Conhecer os embargos para mandar processar o recurso ordinário. Senhor presidente, Pois não. requeiro a Vossa Excelência juntada do meu voto vencido. Está deferido. Presidente, devolvo, então, a presidência a Vossa Excelência. Pois não, então encerramos o pleno administrativo. Eu só queria dizer que recebi agora, mas nunca é tarde, hoje é aniversário da doutora Sônia Gindro. Ela disse que vai oferecer um bolo para todo mundo depois. Muita saúde, muita paz, bastante felicidade para a senhora. Uma salva de palmas para ela, né, gente? Vamos, então, à pauta do judicial, que é um processo só. É o processo 95, 59 e 82 de 2012, agravo de instrumento em agravo regimental. O relator é o excelentíssimo senhor desembargador Jomar Luz de Vassimão Freitas. Revisora a excelentíssima senhora desembargadora Maria Cristina Fisch. Agravante ao Hospital e Maternidade Santa Marina Limitada. Agravado, juízo auxiliar em execução. Doutor Jomar. Senhora presidente, então, só um pequeno histórico. Existem várias execuções contra o Hospital e Maternidade Santa Marina Limitada. E em 2013 foi baixada uma portaria que determinou a reunião de todas as execuções no juízo auxiliar. Muito bem. Em um processo contra esse hospital, e depois eu vi também que tem um escritório de advocacia, que é o executado, esse processo não foi para o juízo auxiliar, não foi para aquele lote. Então, a pessoa que se sentiu prejudicada entrou com um pedido de providências para a corregedora para que o processo fosse lá, suspensa a execução e desse andamento. A senhora corregedora indeferiu, né, o pedido de providências. E o que fez o agravante? Ele entrou com um agravo regimental. E a senhora corregedora indeferiu, dizendo que não é cabível o agravo regimental. Insatisfeito, ele propõe agora o agravo de instrumento contra aquela decisão da corregedora que negou processamento ao agravo regimental. Muito bem. É um histórico simples para a gente visualizar que realmente não tem condição de prosseguir essa pretensão. Ele argumenta, com base no parágrafo 2º do artigo 175 do Regimento Interno, que sempre caberia o recurso, o agravo. Ele lê o parágrafo 2º como se estivesse isolado do resto do artigo 175, dizendo que ali o parágrafo 2º do 175 do nosso regimento diz: o agravo regimental é incabível, item inciso 1 e 2. Incabível, mas veja, é incabível se referindo ao caput do 175. 175 diz lá: caberá agravo regimental contra as decisões monocromáticas. Uma série. E mesmo nessas, ainda assim será incabível em tais situações. Do jeito que ele propõe, ele quer um recurso que é para todas as situações imagináveis, o que é um absurdo. Mas o que mais chama atenção é que a portaria que unificou as ações é de março de 2003.
o pedido de providência de 27 de fevereiro de 2014. Ele quer também um recurso que caiba para todas as situações e que não tenha prazo. Não, porque, veja, de março de 2013, só em fevereiro de 2014 ele se lembrou da pedido de providências. Eu também não vou dizer aqui qual a medida que ele deveria tomar, não cabe, né? O certo é que, pela minha interpretação, não cabe mesmo agravo regimental quanto ao indeferimento de um pedido de providências. Nesse sentido, Excelência, eu proponho conhecer o agravo do instrumento e negar provimento. Pois não. Doutora Fisch? Eu não tenho nenhuma divergência, acompanho integralmente. Alguém tem alguma observação, alguma divergência? Doutor Rafael? Eu dou provimento. Dá provimento? Alguém acompanha? Pois não. Eu tenho minhas dúvidas quanto à competência do desembargador Jomar, porque não seria a competência do corregedor isso aqui? Julgar um agravo de instrumento? Eu acho que, se o agravo regimental é de competência do prolator da decisão, por que o agravo de instrumento foi distribuído? Então, neste ponto, eu estou divergindo. Eu acho que tem que ser retornar ao corregedor para julgar o agravo de instrumento, para prolatar o voto do agravo de instrumento. Se vencido, acompanha o desembargador Jomar. Alguém mais tem alguma divergência? Só as duas? Ok, então, por maioria. Então, por maioria, foi rejeitada a preliminar de competência do desembargador Vidigal, que ficou vencido, e por maioria também foi conhecido e negado o provimento nos termos do excelentíssimo senhor desembargador relator. Ficou vencido o excelentíssimo senhor desembargador Rafael Pugliese. Com isso, acabamos a nossa pauta do Pleno. Agradeço a presença de todos e, em 5 minutos, daremos início ao órgão especial.